Pronto, eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube, segundo ano. Olha, o mapa mental, a estrutura dele é de um resumo, certo? Se coloca o nome do assunto, né, o tema, no meio da folha, e através dele se faz essas ramificações com essas setas. Então, em relação ao ponto importante, certo? E o ponto importante e a explicação resume. Então, o mapa mental, ele é um tipo de texto, certo? Que a pessoa vai usar como para estudar, certo? Para revisar ou para aprender o conteúdo, para fixar esse conteúdo na mente. Aí diz mapa mental, certo? Então, olhe, se coloca o nome no centro, certo? E se coloca as setas para os pontos importantes. Às vezes, tem gente que gosta de escrever, desenhar, e desenha uns coraçõezinhos, não sei o quê, papapá e tal. E a pessoa pode fazer isso também. A pessoa é livre para fazer esses desenhos, para fazer um desenho relacionado ao assunto, certo? Então, o mapa mental, ele usa a linguagem verbal e não verbal, tá certo? Então, o mapa mental, ele usa a linguagem verbal e não verbal. Por quê? Porque tem desenhos, né, as setas e tal, e tem as palavras. Então, ele usa a linguagem verbal e não verbal. É um quadro de gênero textual resumo, certo? Que faz um resumo do conteúdo que a pessoa vê. Aí eu vou interromper aqui a tela e mostrar alguns exemplos desse tipo de mapa mental, certo? Dimilson Mendes, bom dia, Dimilson. Aí nós temos aí essa questão de mapas mentais. Olha aí quantos mapas mentais de cada disciplina tem, certo? Tem muitos, né? Cada um é diferente do outro, porque sempre uma pessoa ela tem um ponto para registrar, para ver qual é o importante naquele mapa mental, certo? Aqui nós temos esse mapa mental sobre sobre feudalismo, certo? Aí, ó, sobre feudalismo. E aqui, esse da água está bem visível. Nós temos o tema central e temos essas setas relacionadas às características, ao que é específico. E embaixo dele tem os resumos, aqueles pontos importantes para ser colocado para a pessoa fixar melhor. Então, os mapas mentais são muitos, né? Tem de todas as disciplinas, usa a linguagem verbal e não verbal. Ele é um resumo, certo? É uma característica de resumo para você fixar o conteúdo na mente, certo? E assim, ou estudar, ou quando for fazer um concurso, né? Fazer esses mapas mentais para que você possa passar no concurso. Lembrar que vocês estão sendo formados, né? Aqui, essas dicas que eu dou também para você, ou fazer algum concurso, né? Já que vocês estão já quase finalizando o ensino médio, e também para o Enem, tá certo? Não esqueça que essa questão de ver de ver o concurso, ela é muito importante, porque a gente tem que visar uma coisa lá na frente como algo fixo para você, e através do concurso público é que nós temos essa essa forma de ter uma vida mais estável, certo? Então, pensem nisso, foquem no concurso, foquem também no Enem, certo? Para tirar nota boa e entrar entrar na universidade de cabeça erguida como um dos primeiros da lista, viu? E aí você é a moral de tudo. É igual um concurso público. A gente tem que tirar as melhores notas para estar nos primeiros lugares e concorrendo com muita gente, viu?
Olha, na aula passada, retrasada, aliás, porque na aula passada eu tive problemas de conexão com a internet, aí eu peço desculpa a todo mundo, foi um problema de última hora e eu pedi para a Evelyn avisar vocês. Pois eu falei sobre os gêneros textuais, os gêneros do discurso e os tipos textuais. Esses gêneros textuais, esses tipos textuais, eles caem muito nos concursos públicos, no Enem também, muito. Eles usam muito os gêneros textuais, porque os gêneros textuais é a divisão dos tipos textuais. Os tipos textuais a gente já viu nas primeiras aulas. A gente viu 3, certo? Aí nós vimos 3 tipos de gêneros textuais. O primeiro foi a narração, o segundo foi a descrição e o terceiro foi a dissertação. E agora nós vamos ver mais 2 tipos. Alguns autores trazem até 6 tipos, mas a gente vai ficar com a base que são 5 tipos. O outro tipo que os autores trazem é justamente sobre o tipo de texto poético, que é uma poesia. Então, esse é o mais fácil que tem. Eu acho que é por isso que eles só botam 5 tipos de texto para você e para eu fixar, a gente fixar melhor na mente, certo? Então, nós vamos estar aqui para o próximo slide. E eu disse para vocês que os tipos de texto são 5, mas os gêneros textuais são as subdivisões dos tipos de texto. Então, todos esses exemplos que estão aí na tela são exemplos de gêneros textuais. Uma carta, um telefonema, uma receita, a bula, notícia, e-mail, a conversa do WhatsApp, o Tumblr, o blog, deixa eu ver o que mais, a legenda da foto do Instagram, certo? O bilhete, o convite, o seminário, a tirinha, a charge, e tudo, poema, legenda, tudo, até verbete de dicionário, são exemplos de gêneros textuais, certo? No Enem cai muito, cai bilhete, quem já fez o Enem viu, já percebeu que cai muito, cai bilhete, cai convite, cai tirinha, cai um monte de coisa. Isso em todas as matérias, viu? Todas as disciplinas lá, todas as áreas de conhecimento trazem essa questão dos gêneros textuais. Eu disse para vocês também, na aula passada, que para se comunicar eficientemente é necessário a pessoa ter, é bom a pessoa ter habilidade com a língua, porque senão a pessoa fica falando, e às vezes não fala nada com nada, certo? Ou às vezes a pessoa quer falar o tempo todo sem deixar o outro com espaço de falar. Mas na fala ou na escrita, nós temos que usar bem, com muita habilidade, a linguagem, né? E nós temos, vou ensinar para vocês algumas coisas aqui relacionadas aos elementos da comunicação. Vou falar aqui que esse assunto ele é do primeiro ano. Se não viu, ótimo. Vocês estão vendo agora. Se viram, aí vão fazer ótimo também, que vão fazer a revisão. Elementos da comunicação. O linguista Roman Jakobson, ele era russo e ele disse que para haver comunicação tem que ter 6 elementos. É o emissor, que vai mandar uma mensagem para o receptor, e essa mensagem é o terceiro elemento, né? Aí essa mensagem vai usar um canal que pode ser falado ou escrito, né? Oral ou escrito. Ele vai também usar um código. No caso, estamos usando o código da língua portuguesa neste momento, e usar um referente. Espera aí, deixa eu botar. E usar um referente, o referente é o assunto que nós estamos tratando. Então, aí eu vou perguntar, Jonathan, meu amigo, Jonathan Félix, você sabe alguma coisa de Libras? Libras não. Hã? Não. Não, né? Aí eu vou perguntar aqui a outra pessoa. Perguntar a Mariana. Mariana, você conhece alguma coisa de Libras?
Eu estava fazendo, mas parei e acabei esquecendo. Ah, então, mas se alguém vier fazendo aquele gesto, você consegue identificar alguma coisa? Só o básico do básico. Certo. Então, no caso de Jonathan e o meu também, né? É, nós não sabemos o código que é esse Libras, certo? Nós não conhecemos o código. Se alguém vier passar uma mensagem para a gente em Libras, eu e Jonathan, a gente não consegue se comunicar com essa pessoa, porque a mensagem ela tem problema na mensagem, o código é desconhecido, certo? Já para Mariana, que ela sabe o básico, né, de Libras, ela vai ter, ela vai ter uma certa dificuldade, mas ela vai conseguir entender a mensagem que tá sendo enviada ou tentar procurar entender essa mensagem e decifrar essa mensagem. No meu caso de Jonas, que a gente não sabe nada, a gente nem tenta, porque a gente não consegue é, nem consegue nem consegue saber de nada, nem A, nem B, nem C, né? Aquele negócio todo. Então, não eu e Jonas, certo? Mas entre Mariana e a pessoa que está mandando a mensagem de Libras, usando o código de Libras, ela vai ter a comunicação, mesmo que um pouco sem a compreensão no início, mas depois se desenrola. Então, o código que nós estamos estudando é a língua portuguesa, certo? Então, nós estamos falando com esse código, a língua portuguesa. Aí eu pergunto, Vitor Emanuel, tu sabes inglês? Mais ou menos, beleza. É, deixa eu ver quem mais. Ronaldo, tu sabe espanhol? E aí? Sei Beleza. geral. Sabe espanhol? Sei. Pronto, então, olha, quando alguém vem falar com Ronaldo no código de língua espanhola, então vai haver a compreensão, vai haver a comunicação entre a pessoa que está mandando a mensagem e Ronaldo. No mesmo jeito também é Vitor Emanuel. Vitor Emanuel, ele, quando alguém vem falar com ele em inglês, porque ele conhece o código da língua inglesa, vai haver essa comunicação. Por quê? Porque ele já tem conhecimento desse código. Se ele tiver alguma dificuldade, ele tenta assimilar o máximo possível, assim como Mariana assimila o máximo possível da questão da Libras. Então, há uma comunicação, sim, viu? Então, quando alguém não conhece o código, né, não conhece a língua, então não tem comunicação. Então, há uma falha na comunicação. Então, esses 6 elementos da comunicação foram estudados pelo linguista russo chamado Roman Jakobson. Ele diz que para haver comunicação tem que ter esses 6 elementos. Se esses 6 elementos não tiver alguma falha, certo? Aí não vai haver comunicação. Então, nós vamos aqui para o próximo ponto. Então, esse processo de comunicação, ele é muito importante, certo? Tá aí o processo de comunicação, ele é importante porque você vai escolher o tipo de texto que vai fazer, o tipo de texto que você vai falar. E esse tipo de texto que a pessoa vai fazer ou vai falar, ele tem que ter uns parâmetros, umas regrinhas básicas, uns parâmetros essenciais. São esses aqui, essas regras. Quem está falando, com quem está falando, qual é a finalidade daquele texto escrito ou falado, certo? Qual é o assunto daquele texto. Então, nós temos que ter em mente essas regrinhas, esses parâmetros. Por exemplo, quando eu vou falar para uma criança, eu não vou usar a mesma linguagem para uma criança que eu vou usar uma linguagem para um adulto. Eu não falo com um adulto da mesma forma que eu falo com um adolescente. Então, existe
esse público-alvo que a gente tem e está em mente nessa questão. Aí vamos aqui para o próximo. Olha, eu disse para vocês que eu já tinha falado sobre os tipos textuais, 3. Eu falei sobre 3 tipos textuais. Eu falei sobre a narração, sobre a descrição e sobre a argumentação. Essa argumentação é a mesma coisa de dissertação, porque a dissertação é você dar uma opinião com argumentos. A exposição é expor uma ideia e a injunção é o texto da propaganda. Certo? Estou passando aqui para lembrar vocês que está rolando mais um ano a votação dos tops. Eita, o que é isso, hein? A votação aí tá boa. Vote aí, bem muito, viu, para ganhar. Então, ó, são 5 tipos. Eu disse que existe um 6º tipo, que é o poético. E o poético é de poesia. Então, esses tipos de textos também são chamados de sequências textuais. Essas sequências textuais, elas também são chamadas de sequências textuais, os tipos de texto que eu acabei de falar para vocês. No início das aulas, eu dei 3 tipos textuais para vocês. Narração, que é contar uma história, né, e tal. A descrição, que é um detalhamento de coisa, pessoa, lugar. E a argumentação, que é justamente você dar uma opinião com argumentos. O expositivo também está bem próximo do argumentativo. O expositivo é expor uma ideia, mas é mais para a parte do jornalístico. Já o injuntivo, ele é o texto da propaganda, certo? Quando você perguntar aí alguma coisa, perguntar qual é o tipo de texto, se for uma propaganda, você já marca injuntivo, certo? Ele vai usar linguagem no imperativo, certo? E vai usar linguagem verbal e não verbal. Os verbos estão no modo imperativo, que é aquele modo de você tentar convencer o outro, certo? Aí eu vou falar para vocês um pouquinho. Quando está na época do Natal, o Armazém Paraíba fica botando aquela música de Amazã, né? O Natal está chegando, começar a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Então, ele está dizendo ali, está tentando convencer você, usa algumas frases que dá a ideia de tentar convencer você a ir lá no Armazém Paraíba para comprar, que lá é o lugar barato e tudo mais, usando, de uma certa forma, os verbos que influenciam você, certo? A Casa Pio do mesmo jeito, né? Vamos para Casa Pio, vamos para Casa Pio, querida mamãe, querido papai, aquele negócio todinho, na época das crianças. Então, nós temos o texto injuntivo. Tem verbos no imperativo, certo? A linguagem é do modo imperativo e tenta convencer você. Quem vai para a igreja, o pastor, o padre, sempre vai estar lá usando verbos no imperativo. Irmãos, se converta, irmãos, deixa eu ver o que mais. Não deixe de ir para a igreja e tal. Então, o padre ou o pastor vai usar esse tipo de linguagem também. O professor também usa esse tipo de linguagem. Quando diz assim, olha, faça os exercícios do grupo sala de aula, e lá vai ser a avaliação da AB3, certo? Não esquece de postar a proposta de redação e tal. Então, nós temos aqui o texto injuntivo, a propaganda, o professor, o padre, o pastor, o seu pai, sua mãe, quando diz, olha, ou você faz isso ou eu meto lapeia em você. Então, ela está usando ali a persuasão, usando o verbo no imperativo, viu? Então, esse aqui são os tipos textuais, esses 5, e os outros são gêneros textuais. Olha, os tipos textuais. O narrativo, ele fornece informações sobre tempo e espaço,
do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. O descritivo, sequências de localização, riqueza de detalhes e uso de adjetivos. O expositivo ou dissertativo, ele está mais ligado para o argumentativo. O expositivo, ele é analítico, limite-se a apresentar e expor determinada situação. Dissertativo argumentativo, ele defende o ponto de vista e tenta convencer e persuadir o receptor. O injuntivo e o instrutivo são sequências imperativas, sugere ações e faz imposições, além de exigências. Então, são 5 tipos de texto e os gêneros textuais são muitos, certo? Os gêneros textuais são muitos, muitos, muitos. Tudo que a gente usa é gênero textual, seja escrito ou seja falado. Aí nós vamos agora ver a proposta de redação sobre a ditadura da beleza, certo? Vou passar para vocês aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ok. Vou passar para vocês outra tela, aí essa proposta de redação, eu vou explicar para vocês, aí depois que explicar, vocês vão fazer aí. Vão fazer e postar lá no Google Sala de Aula. Olha, existe um padrão de beleza imposto pela sociedade, hoje pela mídia. Nós vimos, ao longo desses anos todos, vocês no ensino médio, viram que o padrão de beleza na Grécia, começou lá na Grécia, era aqueles tipos de esculturas de homens fortes, não sei o quê, valorização do corpo, certo? Aí nós temos essa alusão histórica de valorização do corpo a partir da história da Grécia, certo? Que o homem, a mulher não aparecia naquela época, né? Só apareceu o homem. Aí existia essa questão das mulheres, dos homens aparecerem e tal, tanto que diz que quando a mulher fica dizendo que existem os deuses gregos, os atores bonitos, não sei o quê, aí fica dizendo, que deus grego, não sei o quê. Aí, com o passar dos anos, essa ideia de cuidar do corpo foi aumentando na sociedade. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando chega no século XVIII, século XIX, nós temos um padrão de beleza ditado pela sociedade. O padrão de beleza ditado pela sociedade é de mulheres gordas e com cintura finas, porque elas usam espartilho, certo? Alguém sabe me dizer por que as mulheres gordas eram consideradas as mulheres bonitas da época? Sei não, isso é porque tinha carne, né? Porque o quê? Tinha mais carne. Mais ou menos, mais ou menos. Tinha mais carne, mas é porque envolve uma questão social por trás. Verdade, que era mais rica, né? Tinha mais o que comer. Chegou isso. A pessoa que era mais gorda, né? Ela era mais gordinha, ela era mais rica, ela tinha condição de comprar comida, né? E comprando comida, que ela tinha condições, ela era aquela pessoa que comia bem e por isso que ela era considerada uma pessoa bonita da sociedade, ok? Então, é aquela que tinha condições melhores lá na sociedade, que ela tinha condições de comprar comida. Já aquela pessoa magra era aquela pessoa que passava fome, certo? Que não tinha condições de comprar comida, tá certo? Então, só comia o suficiente. Enquanto a pessoa gordinha, né, a mulher gordinha, ela era considerada rica na sociedade, né, porque tinha condições de comprar comida. No caso, esse padrão ele veio até 1920, por ali, 1910. Aí nós temos a questão do Photoshop, né, que vai mudar hoje, atualmente, as pessoas, né? Tem gente, a gente vai entrar nessa questão já no finalzinho. Aí tem essa questão do Photoshop para mostrar a beleza. Lembra que a mulher, no século XIX, ela era gordinha, tem que ter a cintura fina, ou seja, ela usava aquele espartilho. Quem assistiu aqui Titanic viu que o espartilho ele era um sofrimento para a coitada da mulher, porque tinha que apertar muito e ela tinha que ficar com a coluna ereta e tal, e aquilo era um processo muito doloroso.
Com o passar do tempo, lembrar que elas tinham aquelas saias rodadas, com o passar do tempo foram tiradas as saias rodadas e foi colocada aquela bundinha de pano lá, a bunda de tanajura, aquela de pano para indicar a classe social, certo? Mas nos anos 80, 90, se difundiu essa questão da beleza, da Miss Universo, Miss não sei o quê, o Mister Universo, o Miss Universo, e aí a beleza foi posta, foi criado um padrão de beleza. O padrão de beleza de mulher magra, certo? De mulher que ela tem que ter tanto de cintura, tanto de busto, tanto não sei o quê, tal, tal, tal. E a mídia, ela valorizou bastante isso ao longo do tempo. Tanto que as modelos e os modelos têm que ter, serem magros, né? Tem que ter essa questão das medidas, e eles não podem ultrapassar aquelas medidas, porque senão ficam fora de forma e cai fora, certo? Nós temos, então, essa questão e temos esse padrão sendo bem vivenciado hoje. E esse padrão de beleza, que imposto pela mídia, ele traz certas doenças, certo? Como a bulimia e a anorexia, certo? Então, nós temos essa conjuntura. Eu vou passar para vocês aqui um documentáriozinho, certo? Que vocês vão ver como era essa questão aqui. Vamos lá. Na obsessão por um corpo perfeito, muitas pessoas acabam enxergando uma imagem distorcida no espelho. Para os anoréxicos, por exemplo, seu peso e sua suposta aparência se tornam inaceitáveis. E as medidas para se alcançar o corpo idealizado, na maioria das vezes, são agressivas e podem levar até a morte. A estudante Natália Guissoni sentiu na pele essa angústia. Eu tinha uma agenda no diário, assim, que eu anotava quantas calorias eu comia por dia. Eu anotava tudo, assim, então eu comi 2 colheres de arroz, tantas calorias. Só que, assim, uma mulher adulta precisa de 2.000 calorias para se manter em pé. Eu achava isso uma besteira. Eu falava, não, 500 tá bom. E, assim, aí eu anotava, tipo, 200 mais 300, 500, ok. Então amanhã eu tenho que comer menos que 500. E daí eu ia comendo cada dia menos. A meta era sempre bater o dia anterior. Chegou ao extremo de ficar quase um mês sem comer nada. Quando você tá nesse processo, assim, de não comer nada, parece uma eternidade, porque você acaba sentindo fome. É impossível você não sentir fome em nenhum momento, mas você, tipo, você sente muita dor no estômago e você resiste, assim, tal. Tanto é que eu falava, assim, com o maior orgulho, depois que passar pela dor de estômago, tá ótimo. Basicamente, a anorexia é um medo obsessivo de engordar, o distúrbio alimentar que mais atinge a população no mundo. Normalmente, a pessoa com essa doença não consegue consumir mais do que 200 calorias por dia, ou seja, 10% do que devemos consumir. Eu só comia quando eu sentia, porque assim, eu sentia muita vertigem e achava que, eu sentia vertigem porque eu sentia vertigem. Mas não, é porque eu tava muito fraca. E daí quando eu sentia assim, que eu levantava da cadeira e eu sentia que ia desmaiar, assim, daí eu falava, vou comer uma bolacha, Gustavo. Era isso que eu comia no dia. Se nós pensamos... Em média, uma pessoa internada por anorexia ou bulimia a cada 2 dias nos hospitais do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Somente nos primeiros 7 meses do ano foram 97 internações. 95 delas eram adolescentes. E pensar em anorexia depois que eu consegui ganhar tudo de novo. E daí eu olhei as fotos de novo, dessa época, e eu falei, nossa, esse é meu braço, essa é minha perna, meu Deus, estava muito magro. Natália não enxergava os efeitos da anorexia, mas a sua família sim. A minha avó ficou louca, a minha mãe ficou desesperada. Elas tentaram fazer de tudo, assim, para me levar no médico e tal. E elas me levaram também no dermatologista para ver quanto cabelo tinha caído, minha pele ficou muito seca, minha unha quebrava de qualquer coisa. Então, elas tentaram me levar nesses médicos para ver o quanto estava difícil. Mas o que me ajudou mesmo foi uma nutricionista, que dela me passou uma dieta regrada tal, só que foi o maior sacrifício do mundo, assim, as primeiras 3 semanas, porque ela me passou, eu nunca vou esquecer disso, ela me passou para comer no dia seguinte que eu fui lá, que era na época que eu não estava comendo nada mesmo, 2 fatias de pão integral com uma fatia de queijo Minas pro café da manhã. E eu fiquei assim 1 hora comendo isso, eu não conseguia comer de jeito nenhum. Pra mim era um sacrifício comer.
Apesar de recuperada, Natália ainda sente alguns sintomas da anorexia. Até hoje tem a sequela de que eu me sinto melhor quando eu como menos. A bulimia é um dos sintomas da anorexia. É um distúrbio em que a pessoa tende a consumir grandes quantidades de alimentos, mas sente remorso e provoca vômitos ou toma laxantes para se livrar daquilo que comeu. É um ciclo vicioso. Então, aí nós temos aqui essa questão da bulimia e da anorexia, que são partes da ditadura da beleza, que traz doenças psicológicas. Nós sabemos que essas doenças afetam muito a vida da pessoa. A pessoa que pratica academia, ela está também vendo essa questão de querer um corpo melhor para sua autoestima, e ela começa a ter também hábitos saudáveis. Quando isso ultrapassa, a pessoa começa a exagerar, né, em exercícios e tal. Então, nós temos aí um problema, seríssimo, que é justamente essa questão. Aí já vai para a psicologia. E aí entra a questão psicológica, que precisa de ajuda nessa área da vida. Então, olha só, nós temos as atividades do sala de aula para fazer, certo? Não esquece de fazer as atividades. As atividades do Google Sala de Aula e a presença na aula virtual, ela vai ser avaliada para a V3. A V1 vai ser de conteúdo e a V2 vai ser das propostas de redação. Vou escolher uma proposta de redação e dessas que a gente faz, e você refaz o texto, melhorando ele um pouquinho mais, e vai postar no dia da AV2, certo? Não é uma coisa muito difícil. Aí, se você tiver dificuldade, você me procura no privado e diz: professor, dá uma olhada aqui nessa redação, professor, me ajuda aqui e tal, e eu vou tentar ajudar você da melhor forma possível, certo? Então, eu desejo a vocês um bom dia, bom fim de semana, até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todo mundo, tá certo? Tem alguma dúvida? Não. Não? Então, boa tarde, não, bom dia para vocês, um ótimo fim de semana, até a próxima aula. Eu gosto muito dessa turma, viu? Segundo ano é nota 10. Tchau, vocês.